É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou segura, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma, me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou segura, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus no silêncio da prece, teus irmãos. Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença
envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te pedir, afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos. Rumo à luz. Muito boa noite, bem-vindos, bem-vindas para mais uma palestra pública aqui na comunidade, sábado, quarta-feira. É uma alegria muito grande. Antes de iniciarmos, eu vou anunciar aqui que no dia 23 de maio, mês que vem, sábado, das 8 às 18, na Sorema, vai acontecer mais uma edição do Espíritas em Ação, que vai trazer convidados de outras cidades e região. Entre eles está a dupla Quincas Veloso e Wellington Mello, que são dois amigos que são muito engraçados, mas eles, apesar da descontração com que participam, traduzem bastante experiência e conhecimento doutrinário. A inscrição pode ser feita aqui na comunidade com o André ou com a Fátima, a R$15, mais 1 quilo de alimento não perecível e mais 1 litro de leite. Então, estão todos convidados. Nós queremos agradecer a presença de todos, saudar a todos com a nossa alegria e gratidão e convidamos para a prece de abertura, esperando que esse momento seja muito proveitoso para todos nós. Então, nós convidamos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, com aquela alegria espontânea no encontro, com a gratidão desse instante, para que o nosso coração vibre em harmonia e bem-estar. Que Deus nos propicie, através da nossa participação também, uma noite de bastante aprendizado. Que assim seja. Muito bem, nós estamos recebendo pela primeira vez, aqui em Matão, pela primeira vez na comunidade também, o Iberê, que vem da cidade de Bebedouro, vinculado lá ao Calvário ao Céu, que é o nome do centro. O Iberê é engenheiro civil, é palestrante, gosta de falar, gosta de escrever, e está conosco hoje pela primeira vez. É uma honra, Iberê. Muito obrigado pela sua presença.
pela sua disposição. E o Iberê vai falar conosco sobre maturidade espiritual. Iberê, bem-vindo. Palavras. Fique à vontade. E muita gratidão. Boa noite a todos, muita paz, muita luz. A minha gratidão pelo convite de estarmos aqui na casa, trazemos a mensagem da noite. E o tema que nós pretendemos abordar diz respeito, sim, à maturidade espiritual, algo que nós estamos sendo cobrados e que por vezes passa batido, nós não entendemos, não temos o alcance, o entendimento das necessidades que precisamos ter com relação ao desenvolvimento espiritual de cada um. Nós não somos mais crianças espirituais. Nós estamos agindo de forma infantil, agimos infantilmente. Dispomos de todas as informações que precisamos para trazer e traçar um caminho, uma linha reta para o desenvolvimento espiritual. Temos à frente a orientação segura, o caminho demarcado, não só pelo nosso Mestre Jesus, mas também por todos os outros discípulos que vieram, que seguiram o Mestre, e que a espiritualidade que Deus tem permitido que esteja entre nós, nos trazendo a informação, balizando o caminho a seguir, balizando a estrada, transformando ela de uma forma iluminada do conhecimento. No entanto, ainda temos dificuldade em poder colocar em prática no dia a dia, no nosso relacionamento diário, com quem quer que seja, com quem nós estamos interagindo, praticar aquilo que a espiritualidade já demarcou como sendo o caminho reto, o caminho a ser seguido por cada um de nós. Temos noção plena do que é certo e do que é errado. E considerando raciocínio simples, que às vezes eu utilizo ele com os espíritos que atendemos nas reuniões mediúnicas, que fazemos esclarecimento. Você gostaria de fazer para você, fizessem com você o que você está fazendo com aquela pessoa? E essa pergunta temos que fazer para nós também. Será que uma atitude que eu vou tomar, uma determinada decisão, um ato que eu vou praticar, eu gostaria que esse ato fosse praticado em relação a mim? Essa é uma noção básica. É a segunda lei que Cristo nos ensinou de não fazer ao próximo, de amar ao próximo com a nós mesmos. E não fazer ao nosso próximo aquilo que nós não queremos que seja feito a nós. E, infelizmente, nem sempre nós avaliamos a ação a ser executada, aquela atitude que nós queremos tomar, tomando por premissa 4 pontos interessantes. Isso aqui eu tirei de Rotary Club. É a prova quádrupla, quem é rotariano conhece ela. É a verdade? É justo para todos os interessados? É fraterno, capaz de criar boa vontade, melhores amizades? Vai beneficiar a todos os envolvidos? Olha que interessante. 4 perguntinhas simples que nós precisamos fazer, deveríamos fazer a cada atitude, a cada ato que nós vamos praticar, a fim de que não surjam consequências de um ato mal praticado, de uma situação que a gente veio a criar e de trazer prejuízo a quem quer que seja. Então, o Espiritismo também dispõe, no nosso caso, que abraçamos essa doutrina, dispomos de uma vasta literatura trazida por inúmeros missionários, através da mediunidade, em suas mais variadas manifestações. Estão aí os livros, o caminho está demarcado. Temos fonte de informação para nos dar o devido trabalho de desenvolvimento, o alinhamento das nossas vidas para que a gente possa obter da atual encarnação, da atual experiência física, o melhor proveito possível. E aí vem a pergunta, o que nós estamos esperando? A informação está aí, o caminho está balizado. Há mais de 2000 anos, Cristo esteve entre nós, nos trouxe o beijo de amor, de justiça, de perdão, de misericórdia. Aliás, 2000 anos e mais um quartinho de século, né? Já estamos passando aí pela frente. E continuamos o quê? Acreditando que eles vão nos carregar nos braços ainda.
É hora de assumir responsabilidade, é hora de assumir a capacidade que nós temos de discernir entre o certo e o errado, de utilizar a nossa capacidade intelectual para bem utilizar as informações que estão disponíveis, principalmente dentro da nossa doutrina, que se aprofunda muito na questão da continuidade da vida, da relação dos espíritos para conosco. E esse é um momento que, se a gente prestar atenção, estamos num momento de transição. Estamos numa fase importante em que vai ser, sim, separado aquilo que é bom daquilo que ainda não está em condições de seguir em frente, que pretende continuar na situação ainda de aprendizado mais intenso, mais difícil. Então, nós estamos mais ou menos parecendo aquela situação da segunda época do sistema de ensino antigo, quando se premiava com aprovação apenas aqueles alunos que conquistaram pelo estudo o mérito de passar de ano. E é isso mesmo, nós vivemos um período espiritual muito próximo, muito semelhante ao da Roma Antiga, quando Cristo esteve entre nós. Vamos fazer um levantamento? Como é que está a situação? Observem. Com maturidade, o momento que nós vivemos. Supervalorização das conquistas e bens materiais. Estamos vivendo isso? Está muito claro, não é? Supervalorização dos bens materiais. Contaminação pela sensualidade nas vestimentas, nos usos, nos costumes. Aqui nós vivemos numa bolha social. Estamos aqui numa quarta-feira, 8 horas da noite, escutando uma pessoa, até estranha a princípio, para trazer para mim a informação. Mas e o mundo aí fora? A grande maioria da sociedade. O que pensam? Como agem? O que estão fazendo? E se levarmos em conta, Deus, infelizmente, para a grande maioria, é um Senhor desconhecido. Essa é a grande verdade. Não entendem, sabem até que existe, creem até em Deus, mas não têm profundidade de entendimento do que representa o Pai que está no céu, conforme nos ensinava Jesus. Desprovidos de pudor, estão confundindo a liberdade com libertinagem, praticamente em qualquer lugar. A grande maioria está acontecendo isso. O fanatismo em relação a pontos de vista defendidos. Estão exagerando. Adoração aos falsos profetas que, valendo-se da tecnologia disponível hoje, passaram a ter alcance muito maior na divulgação das suas doutrinas. É muito sério o que está sendo divulgado através da tecnologia da informação à nossa disposição. Estamos vivendo um ambiente desconfortável à religiosidade, à probidade, à humildade. Essa é a nossa realidade de hoje. Ocupação do poder por indivíduos inteligentes, sim, mas muitos desprovidos de ética. Relativização da moral na defesa de interesses de grupos e uma subversão dos valores éticos e morais que está aí escancaradamente à nossa frente. Em resumo, brincando um pouco, o rabo está balançando o cachorro. Está ao contrário. E nós precisamos ficar alerta, porque nós estamos sob proteção, sim, mas não mais tutelados pela espiritualidade. É chegada a hora de decidirmos, nós estamos sendo deixados por nossa própria conta. Me lembro mais uma vez da época que os professores abandonavam a sala de aula, lembram disso? Particularmente eu ficava quietinho, não me mexia, continuava fazendo a minha lição, mas alguns colegas, olha, a gente até duvidava o que eles faziam na sala de aula, quando o professor deixava. E espiritualmente é o que está acontecendo, nós estamos sendo deixados à vontade, livres para agir individualmente, expondo claramente os princípios que nós carregamos em nossos pensamentos, nos nossos corações. O princípio do livre-arbítrio. Vamos agir do jeito que a gente quer. Livres para escolher e endossar, com a nossa aprovação, quais princípios vão nortear os rumos da sociedade que nós vivemos. Que mundo nós queremos? Um mundo de paz, um mundo de regeneração, um mundo em que nós vamos estar tendo amor a Deus e ao próximo? Ou esse mundo que está aí, levando
de todas as formas possíveis, conceitos contrários àquilo que Cristo nos trouxe como princípios para que pudéssemos alcançar a luz e a felicidade. Mas nós vamos ser, sim, responsabilizados por cada ato que nós praticarmos, ou que nós permitimos que seja praticado em nosso nome. E tem a frase antiga, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Podemos até parafrasear e dizer, diga-me o que defendes, e eu te direi o que você carrega no coração. Essa é a grande verdade. E nós precisamos ter maturidade de entender a responsabilidade que eu tenho enquanto indivíduo de sim defender os princípios de Cristo. A grande pergunta é, somos ou não somos cristãos? Defendemos os princípios de Jesus ou em algumas situações renegamos o mestre e relativizamos os conceitos? Estamos cobrando sim maturidade espiritual. E essa é uma hora muito importante. Esse é um momento extremamente importante para os nossos espíritos. Até porque, na própria codificação está escrito, não fazer todo o bem ao nosso alcance já é fazer o mal. Olha o peso dessa frase, dessa afirmação que os espíritos fazem dentro da codificação. E nós somos avisados, haverão falsos cristos e falsos profetas. E diante da evolução dos meios de comunicação, como nós já adiantamos, não dá mais para considerar-nos ignorantes quanto aos princípios desta ou daquela doutrina defendida, daquele pensamento, e nem mesmo dos líderes que vêm disseminando esses pensamentos e essas doutrinas. E essa mesma evolução que hoje está disponibilizando para nós tanto ensinamento quanto vulgaridades. E nós estamos à vontade para usar um ou outro. E aí reside o perigo, e nunca a necessidade de vigilância esteve tão próximo, tão importante para cada um de nós. Estamos à vontade. As coisas estão na ponta do nosso dedo. Ficamos sozinhos à vontade, qualquer cantinho eu posso ver o que eu quero. E posso estar utilizando a tecnologia que foi disponibilizada a meu favor ou contra o meu progresso espiritual. E a vigilância precisa ser muito séria e constante, porque enquanto o bem age em silêncio, o mal é atrevido, ele é ousado, ele se oferece, estimula as nossas tendências que nós estamos lutando para poder nos desvencilhar delas e poder alçar voos aos planos mais altos que a espiritualidade deseja que nós alcancemos. E por termos conhecimento de causa, não há atenuante. E muito importante estarmos vigilantes, uma vez que nós já possuímos o conhecimento. O atenuante da ignorância não mais se aplica a nenhum de nós. E nós vamos ser cobrados por nossas ações, por nossos atos, por nossas opções, por nossas omissões, numa abrangência muito maior do que nós conseguimos entender. E, para deixar as coisas mais simples ainda, a questão da influência espiritual. Pergunta antiga, pergunta muito discutida já, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam os encarnados, a resposta é muito clara e muito séria. Não só influenciam, como por normal os dirigem. E isso vem a ser um complicador muito maior. Então, haverá muitos falsos profetas disseminando conceitos. Temos a influência espiritual, muitas vezes nos levando a tomar decisões, a tomar atitudes que não são aquelas mais adequadas, porque a assistência espiritual que eu tenho está de acordo com a minha maneira de pensar, de agir, daquilo que eu carrego no meu coração. E esta afirmação, ela nos sinaliza algo muito importante. Porque nós temos visto pessoas, por vezes, líderes, pessoas comuns, até do dia a dia da nossa convivência, que de repente acabam se expressando de uma forma extremamente exaltada, furiosa, colérica, disseminando ou defendendo conceitos, alguns totalmente contrários aos princípios cristãos. Olha, não é querer exagerar, mas parecem até mediunizados.
Então vem confirmar aquilo que a espiritualidade já nos falou há 150 anos atrás. Os espíritos não só nos influenciam, como por vezes nos dirigem. Será que essas pessoas não estão sendo dirigidas e quase que automatizadas, mediunizadas por essas entidades? Então respondemos, e nós vamos sempre responder pelos nossos atos, conforme afirma a espiritualidade, a cada um segundo as suas obras. Eu ouso acrescentar, segundo as suas paixões, seus princípios externados, seus princípios defendidos. Existe à nossa volta, e quando nós fazemos essa interação com relação à influência espiritual, 3 tipos de espíritos. Os espíritos, não vamos fazer uma caixinha, mas é uma maneira de se didaticamente entender o que acontece. Eu vou ter espíritos que são bons, estão ao meu lado, buscando me incentivar a ter uma boa conduta, a melhorar. Eu tenho espíritos medianos que têm a mesma característica que eu. São falhos às vezes têm vontade de fazer o bem, outras vezes ficam assim mais da pá virada. E existem espíritos que estão ao meu lado, por vezes, buscando interferir no meu desejo de evoluir, na minha vontade de ganhar energia, de criar um novo patamar vibratório, de estar numa posição melhor espiritualmente. E existem sim também aqueles que vão estar junto de mim, porque eles são contrários às leis do amor e da própria lei da evolução. Querem manter a situação em que eu me encontro, e quantos eles puderem convencer a permanecer no status quo. Porque eles também estarão juntos e não serão, de alguma forma, ainda levados a um ambiente diferente desse que eles estão convivendo. Senhores, o céu é bom, mas ele tem exigências a serem cumpridas para que eu possa merecê-lo e adentrar o reino dos céus. Não é de graça, a espiritualidade nos conta isso em quase todos os romances que falam das colônias espirituais. Ser aceito, passar a receber o tratamento dessas colônias espirituais, eu tenho que ter um mínimo de desejo, um mínimo de sinceridade, eu tenho que ter um mínimo de energia positiva junto de mim, senão eu não sou aceito. Então tudo tem que ser conquistado, porque foi assim que Deus definiu. Poderia ter nos criados prontos, perfeitos, mas Ele não quis. Ele desejou que o crescimento, que o desenvolvimento fosse um patrimônio conquistado, adquirido pelo meu esforço, pelo meu trabalho. Pelo trabalho de cada um, nos ajudando, inclusive, a fim de que a gente pudesse progredir. Mas esse merecimento é uma conquista individual, tanto aqui quanto no mundo espiritual. E aí vem a pergunta: em que clima emocional eu transito no dia a dia? As minhas ações, os meus interesses são justos? São fraternos? Promove melhores amizades? Beneficia a todos os envolvidos? Eu tenho cuidado com as minhas ações? Eu me preocupo, inclusive profissionalmente, que aliás é aquilo que eu chamo de... Eu coloco a minha assinatura espiritual nas minhas atitudes, nos projetos que eu entrego, na receita que você faz, no conselho que você dá, que é o que diferencia. Lembra daquele professor que a gente gostava de convidá-lo ao final do ano de ser o paraninfo da turma? Porque ele ia para o quadro negro e colocava, na época não tinha todo o desenvolvimento tecnológico hoje, mas ele usava 6 giz coloridos para desenvolver uma estrutura para nós. Enquanto outros, com giz quebrado, faziam uns rabiscos que a gente praticamente não entendia a letra que ele usava na lousa. É a diferença, é a assinatura espiritual naquilo que eu estou fazendo no dia a dia. E todas essas ações fazem parte do contexto de maturidade espiritual. É uma avaliação constante, no dia a dia, na hora a hora. E a grande pergunta que vem também: eu sou de guerra ou de paz? Eu sou bombeiro ou incendiário? O meu comportamento gera conflito ou paz junto àqueles com quem eu convivo e interajo? E aí vem a figura, né? Existem aquelas pessoas, todo mundo conhece. Tem na família, tem na empresa, tem no clube, tem lá no grupo de música, tem no jogo de futebol.
Tem aquela pessoa que é de paz, mas tem aquela pessoa que parece aquele quadrinho, né, que tinha lá uma nuvenzinha, um raiozinho caindo. Né? A pessoa chega ao furacão em pessoa. E essa avaliação eu também tenho que fazer. Eu sou uma pessoa de paz ou sou uma pessoa de guerra, de conflitos? E isso eu preciso trabalhar dentro do meu espírito para que eu esteja interagindo com as pessoas sem criar dificuldade. Das respostas que eu tenho, que a minha consciência possa oferecer, eu saberei se cria à minha volta céu ou inferno. E é isso mesmo. Poxa, se eu dentro de mim, eu só estou com raiva, com rancor, tudo para mim, eu sou uma pessoa que me melindra com qualquer coisa, é lógico que a minha vida vai ser um inferno. Quer um exemplo prático? Pegue aqui uma estrada, viajando para São Paulo. De vez em quando a gente passa, eu brinco, eu costumo falar que eu viajo de pacotinho. Eu fico analisando o trânsito. De repente você vê um grupo de pessoas, um está passando o outro passa de novo, vai o outro corta, vai e volta. E se você entra naquele grupo, você vai passar uma viagem de 4 horas de duração, que é Bebedouro São Paulo, num trânsito extremamente intenso. Agora, se você deixa eles irem, atrasa um pouquinho, tira o pé um pouco, dali a pouquinho eles estão lá na sua frente, você continua viajando, não tem ninguém do seu lado. Aí você vai fazer uma viagem de 4 horas, num trânsito vazio. E assim é a nossa vida. Eu posso estar no meio que está interagindo, pessoas que estão de uma forma muito intensa, pessoas que são extremamente raivosas, pessoas que estão toda hora de mal com a vida. Eu posso caminhar com elas, ou eu posso dar uma atrasadinha no meu passo, uma adiantadinha no meu passo, e seguir com aqueles que têm uma forma de pensamento mais tranquila, mais amena, mais voltadas para as coisas de Deus. E, em função disso, da maneira como eu trato, da maneira como eu sou, da maneira daquilo que eu carrego no meu coração, vai ser o padrão de assistência espiritual que eu dou consentimento de atuação. Olha só. Pela minha maneira de ser, de agir, daquilo que eu penso, da forma como eu carrego minha vida, eu estou dando consentimento de atuação espiritual. Que pode ser uma atuação espiritual saudável, mas pode ser uma atuação espiritual muito negativa, que vai me trazer consequências. E nós nos assustamos. E muitas vezes nós atendemos nos nossos trabalhos, mediúnicos, entidades que se assustam com a situação que eles se encontram no mundo espiritual. Por terem despertado em um lugar bem diferente daqueles que eles acreditavam ser merecedores. Muitos. É consequência natural do erro comum que nós cometemos de nos avaliar de acordo com o personagem que nós nos apresentamos socialmente. Não fiz o trabalho de maturidade, de avaliação, que de fato eu sou, que eu carrego no meu coração. E de treinar, é um treinamento. Sim, se eu sou uma pessoa muito explosiva, eu tenho que treinar a ser mais tranquilo. Eu tenho que fazer todo um trabalho de descobrir qual que é a minha realidade íntima. Quanto nós estamos comprometidos com as informações do Evangelho que Jesus nos trouxe. É uma avaliação que nós temos que fazer constantemente. O trabalho de modificação das nossas tendências, alterar nossas condutas, os nossos hábitos. Gente, como é que é difícil mudar um hábito? Olha, coisa simples. Uma das minhas meninas, a mais nova, eu a levava à escola, todos os dias de carro, fazia um determinado trajeto. E num dado momento eu descobri que havia um trajeto muito mais simples de ser feito. Mais rápido, mais tranquilo, e não havia nenhuma alteração no tempo de levá-la. Mas era um caminho melhor. Durante todo aquele ano eu fui tentando trocar de caminho. E quantas vezes eu não esqueci, errei e fiz o caminho antigo. Então, mudar de hábito, até os hábitos comuns nossos já é difícil. Imagina um hábito espiritual. É muito mais complicado. É preciso ter constância, alterar essas condutas e considerar que, por vezes, nós estamos sendo induzidos por mentes mais vigorosas, mal intencionadas, para que a gente permaneça na prática do mal. Aliás, é o que eles falam. Nós não precisamos fazer muita coisa para que ele faça aquilo. A gente só estimula o que vocês são. É isso que faz a espiritualidade inferior.
E é um grande erro da nossa parte acreditar que eles são espíritos inferiores e não são inteligentes, ao contrário. São muito inteligentes, são sagazes e têm uma capacidade mental muito grande. E sim, nos estimulam a permanecer na situação de inferioridade, porque isso os apraz, e isso faz com que nós também venhamos a ter lá na frente consequências dos nossos atos. E é interessante, são tão doentes que sentem prazer em ver alguém estar comprando o sofrimento no futuro. Isso não é alguém normal, concorda? Mas essa é a realidade deles. Então nós estamos, sim, diante de uma guerra entre o bem e o mal. Tão retratada nos filmes de ficção científica, mas se nós pensarmos, nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. E o que nós queremos do nosso futuro. O momento é de decisão individual. E essa decisão individual tem consequência no coletivo. É claro, se eu me modifico, naturalmente, eu vou ser, de alguma forma, estar inspirando a outros que estão à minha volta também a se modificar. Esse aqui é um planeta, é o Hospital Escola Terra. Somos professores, somos alunos, somos pacientes, mas também somos os médicos. Estamos o tempo todo interagindo uns com os outros e precisamos entender que dessa interação é que vai nascer a possibilidade que a gente venha, de fato, a alcançar a posição de mundo de regeneração, onde o bem vai prevalecer sobre o mal. Imaginem aqui que se de repente surgisse um empresário, um headhunter, buscando nos contratar. Quem aqui gostaria de ter um bom emprego? Todo mundo, né? Eu levantaria até as duas mãos, aqui uma está segurando o microfone. Só que ele faria algumas exigências para mim. Olha, você vai ter que aprender a falar inglês, vai ter que aprender a falar alemão, vai ter que aprender a falar francês. Ó, como o salário me interessa, é lógico que nós vamos fazer esse sacrifício, não vamos? De aprender a falar uma segunda língua, uma terceira, uma quarta língua. Natural. Agora, vamos pensar. Quem é o indivíduo mais poderoso que nós temos conhecimento aqui na Terra? Não é o Elon Musk. Estou me referindo àquele que tem tudo. Criou a Terra, criou as estrelas que estão à nossa volta, criou o universo, nos deu o dom da vida. Ele quer que a gente faça parte da empresa dele, do mundo de Deus. E ele mandou, sim, um caçador de talentos, que foi Jesus. E qual foi o grande pedido para que a gente possa adentrar o reino desse Pai? Que fôssemos bons. Esse é o grande desafio a ser vencido nesse momento. É que a porção do bem, dentro de cada um de nós, seja maior do que a porção do mal. Não o mal, aquele que a gente já hoje abomina, mas o mal que são as imperfeições que a gente carrega, que é o orgulho, a vaidade, a cupidez, até a desatenção às coisas de Deus. É isso que basta. Isso vai ser a grande chave, a grande mudança que nós temos que fazer. É um sacrifício grande? Ser bom? Não é. No entanto, a gente demanda muito tempo para poder fazer isso. Então, para que lado nós pendemos? E esse é o momento de decisão. Em que trincheira nós vamos adentrar? Que frente nós vamos defender? Queremos a nossa espiritualização, ainda que carregando imperfeições, ou nós vamos por invigilância, por orgulho, permanecer na condição de prisioneiros das paixões viciantes do mundo material? Porque é um problema muito sério. Nós não podemos também desfazer dos bens, dos valores do mundo físico. Mas nós precisamos interpretá-los como ferramenta de trabalho para a nossa evolução. Que tudo que está aqui vai continuar aqui. Vou levar para o mundo espiritual aquilo que eu aprendi e o que eu carrego no meu coração, na forma de sentimentos, bons e maus. E é essa a grande mudança que eu tenho que fazer. Então, por invigilância, eu posso permanecer preso às paixões do mundo materialista. E, infelizmente, faz-se necessário ainda que o mal se apresente em toda a sua essência
para que, sofrendo as consequências do mal, a gente entenda a necessidade do bem. Isso é Kardec. E nós estamos vivendo um período muito claro de que o mal está prevalecendo. Mas, infelizmente, nós temos que entender, sofrendo as consequências desse mal, a necessidade do bem, de nos tornarmos melhores. A prova está colocada. O momento é de gravidade, de cunho individual, e tanto de cunho também social, de cunho do geral. E aqui no mundo físico, eu consigo disfarçar. Eu consigo esconder as minhas imperfeições. Tomo um banho, passo um bom perfume, ponho uma roupa bonitinha, treino o meu comportamento e me apresento como uma boa pessoa. E provavelmente eu vou acabar enganando muitos incautos. Mas o que acontece, o que está sendo avaliado, é o que eu sou realmente intimamente. E essa é uma realidade toda diferente, porque o meu magnetismo me expõe. As minhas emissões magnéticas vão me mostrar o que eu sou, e é fácil perceber. Quem não percebe hoje? Chega uma determinada pessoa, ela pode estar até bem vestida, mas você olha, parece que não bate. Não corresponde, a aparência não corresponde àquilo que ela transfere pela própria presença dela. E se nós encarnados conseguimos ver isso, imagina o mundo espiritual, as entidades que estão desencarnadas. E é por isso que eu posso ter e tenho que ter muito cuidado com o que eu penso, a forma como eu vivo, porque eu vou estar atraindo para mim indivíduos, entidades da mesma natureza, da mesma qualidade. E eu tenho que ter todo esse cuidado. E nós não somos mais, como eu disse no início, criança espiritual. Toda essa informação está aí disponível, nós já lemos. Mas às vezes a gente vem aqui na casa espírita, liga, parece que liga um disjuntor, e a gente fica todo atento, a gente presta atenção, a gente entende. Aí quando a gente sai da casa espírita, quando nós vamos para o nosso dia a dia, parece que desliga o disjuntor. E nós voltamos a agir de forma inconsequente, de forma inconsciente, assumindo por vezes a responsabilidade que nós temos. Então, apesar de nós termos respeitados em todas as nossas decisões, temos que cuidar com o princípio do livre-arbítrio, principalmente na forma de ser que nós abraçamos, pelas nossas preferências e pelas tendências que nós ainda pretendemos manter. E é interessante porque, veja bem, nós temos o livre-arbítrio, eu posso continuar agindo da forma como eu sempre quis, da forma como eu sou. Entretanto, estamos nos aproximando de um momento em que não mais será permitido que aqueles alunos que não faziam parte do curso, que não queriam crescer, que não querem desenvolver, continuem, porque eles estão atrapalhando a turma. Então, essas entidades são levadas para um ambiente em que a forma de ser e de agir, de conduzir suas vidas, não seja mais motivo de escândalo. Não traga sofrimento àqueles que já não merecem mais passar por esta situação. E é isso que vai acontecer agora. Então, todos nós, todas as nossas ações são avaliadas. E é da vontade de Deus e da própria espiritualidade que a gente alcance, sim, a felicidade. Faz um esforço danado para que a gente tenha um caminho bom, um caminho de paz, de tranquilidade. Mas nós, por vezes, insistimos em nos permanecer muito mais próximos da sombra. E para ajudar e para nos dar um pouquinho mais de esperança, porque vale a pena essa questão de fazer a avaliação de como nós somos, do que pretendemos ser e como agir para melhor obter os benefícios que a espiritualidade sempre nos traz. É fato que há muita luz à nossa volta. E a vida é, sem dúvida alguma, um desafio constante. Não importa de que lado eu esteja dela. Posso estar aqui, como posso estar lá no mundo espiritual. As dificuldades são inerentes a cada ambiente que eu estou vivendo. E eu vou ter que passar por elas, porque é dessa forma que eu aprendo. É dessa forma que eu desenvolvo meu intelecto. E em desenvolvendo o intelectual, eu vou obtendo maior conhecimento. Em tendo conhecimento, eu vou desenvolver a ética e, com isso, a moral. É uma pena que
Ainda na nossa situação, o desenvolvimento intelectual ande muito à frente do moral, mas eles aos pouquinhos vão caminhando. Então, a vida, sim, apesar das dificuldades, ela vai intercalando dificuldades, que é natural ao grau de aperfeiçoamento individual de cada um, momentos de dificuldades, de vitórias, de tristezas, de alegrias. Esse é o caminho que nós vamos seguindo, porque nós estamos buscando a iluminação, a formação integral do nosso ser, alicerçado no desenvolvimento de cada um de nós, tanto da moral quanto dos sentimentos, sublimando os instintos, nos espiritualizando. Essa busca da espiritualidade, de sublimar os nossos instintos, é uma forma de amadurecimento espiritual. E para tanto, ainda que a gente perceba que há muita luz à nossa volta, que há um desejo dentro de nós de buscar estar do lado da luz, às vezes, por invigilância, pelos próprios padrões individuais, interiores, nós nos avizinhamos muito perigosamente das sombras. É o momento de estar vigilante. Nós somos, todos nós, sem sombra de dúvida, uma centelha divina, que muitos, infelizmente, demoram a colocar a brilhar, escondendo-a sob o guante de muitas imperfeições que cada um de nós carregamos. Isso também está na codificação. Não há nenhum indivíduo, por mais vil, por mais torpe que seja, que não tenha por algo ou alguém um bom sentimento. É aquele pedacinho de Deus que está lá no fundo do coração de cada um, principalmente dessas entidades mais endurecidas que nós atendemos nos trabalhos de desobsessão. É esse pedacinho que a gente tem que descobrir e, através dele, trazer essa pessoa de volta para Deus. Então, todos nós somos, sim, uma centelha do Pai maior. Mas precisamos fazer com que essa centelha brilhe, para que um dia ele possa refletir a imagem do Pai. Conceitos antigos que carregamos. Então, amadurecer, crescer, evoluir, é uma tarefa difícil. Ganhar energia é difícil, porque existem resistências. Minhas próprias e resistências do meio que eu estou vivendo. Pensem bem, um dia algum de vocês ou alguém possa dizer, eu vou fazer uma pós-graduação. Com 70 anos você vai fazer pós-graduação, você está louco. Poxa, mas eu quero crescer. Que isso, já aposentou, vamos viajar, vamos passear, vamos... Percebe? Crescer, eu enfrento resistências minhas, e quando eu consigo quebrar a minha, eu tenho a resistência do grupo com quem eu estou interagindo. É uma grande dificuldade. Mas amadurecer é uma tarefa árdua mesmo, não podia ser diferente, porque assim quis Deus, para que o patrimônio do saber fosse conquista individual. Nós não estamos sós. Há muita luz à nossa volta, e nós precisamos, com essa luz, com esse desejo da espiritualidade, com a boa vontade nossa em estudar e aprender, a chegar num patamar de entendimento, porque a obediência a Deus, às leis de Deus, vem a ocorrer por concessão da razão. Porque eu vou passar a entender que essas leis são justas, são boas, e ela vai me trazer melhor ambiente de convivência, melhor condição de progresso. E o amor a Deus passa a ser por concessão do coração, porque eu terei desenvolvido sentimento suficiente para compreender que o amor de Deus a cada um de nós é incondicional. Facundo Cabral foi muito feliz quando ele disse que se a gente soubesse como é que Deus nos ama, nós agiríamos de uma forma toda diferente, porque se ele tivesse geladeira, ele teria uma foto nossa na geladeira. Se ele usasse carteira, estaria uma foto nossa dentro da carteira de Deus. Ele nos brinda com paisagens fantásticas, ao amanhecer e ao entardecer. Uma diferente da outra a cada dia, a cada momento, e nós não prestamos atenção nisso. Deus nos ama de uma forma incondicional. E o desejo dele é que a gente seja só bom. E para que o nosso mundo possa melhorar, para que a gente tenha um mundo à nossa volta um tanto quanto mais interessante e melhor, nós podemos tomar assim algumas atitudes que sejam positivas no dia a dia.
Porque com essas atitudes é muito provável que eu venha a trazer para junto de mim espíritos que pensem da mesma maneira e que me incentivem a trazer esse caminho do bem. Eu tenho que ter confiança em mim mesmo. Apesar das dificuldades que eu enfrento, apesar dos problemas que estão aqui à minha frente, Deus não me colocou ali por um acaso. Vai me ajudar, vai me auxiliar, sim, a que eu possa vencer os obstáculos que estão à minha frente, mas eu tenho que buscar essas forças dentro de mim. Fazer esse trabalho, eu tenho que ter confiança. No meu dia a dia, o ideal é que eu fale e haja com serenidade. Porque toda vez que eu tenho atitudes intempestivas ou explosivas, é lógico que eu vou trazer toda uma dificuldade muito maior à minha frente. Perder energia é fácil. Recuperar energia, recuperar confiança, recuperar o bom grado é muito mais difícil. Então, haja e fale com serenidade. Aprende a aceitar frustrações. A dificuldade do caminho é exatamente para que eu aprenda. E por vezes eu exijo da vida mais do que ela pode me oferecer, e normalmente muito mais do que eu tenho de merecimento. Quem sabe qual é o meu passado? Qual é o passado de cada um de nós? Então precisamos aprender a lidar com essas frustrações. Adquirir o hábito de esperar sempre pelo melhor. É muito mais simples, muito mais fácil você vencer um obstáculo se você acredita ser capaz disso. De que vai ter a capacidade, que as ferramentas vão surgir, que o auxílio vai surgir no melhor momento. Mas se você já parte do princípio que vai dar tudo errado, é muito mais complicado. Observe a força da vida que brota mesmo nas frestas do mais puro concreto. Tem lá, você está andando, às vezes está lá numa calçada, tem lá uma plantinha, algumas conseguem até florescer. E se a gente lançar isso no caminho nosso do dia a dia, quantos irmãos não conseguem se expressar, não têm capacidade de se levantar por conta própria, não têm nem mesmo a capacidade de raciocínio, não enxergam, não ouvem? E nós estamos plenos, nos levantamos todo dia por força da nossa vontade, abrimos os olhos, a luz está à nossa frente, vemos as cores, escutamos, temos a capacidade de nos expressar. Então nós não estamos no meio da fresta do concreto, quando muitos estão, e ainda assim eles conseguem produzir flores. Busque construir sempre e alimentar amizades sinceras, aquelas que constroem, que nos ajudam, que nos estimulam ao desenvolvimento. Observe a força da vida e valorize as pequenas oportunidades. Porta de entrada às grandes realizações. É necessário também se instruir, porque o conhecimento de causa evita muitos constrangimentos. Conhecer, trabalhar o intelecto, faz parte, é importante. Eu tenho que desenvolver. Eu não posso me melindrar toda hora, o mundo não está contra mim. Inicie o seu dia com entusiasmo. Você vai ter que cumpri-lo e ele vai se transcorrer, independentemente da tua vontade, esteja aqui ou se por acaso seja aquele dia que você vai retornar para o lado de lá. O dia vai acontecer do mesmo jeito. Aliás, em relação a isso, há algum tempo atrás assisti um podcast de uma psicóloga, e as entrevistadoras, ela faz uma proposta, não sei se vocês já ouviram isso, mas eu vou propor aqui para vocês a mesma coisa. Imagine que eu tenha nesse instante a condição de dar a cada um de vocês R$1 milhão. O que vocês fariam com esse dinheiro? Rapidinho, meu tempo está passando, né? Bom, elas respondem assim, eu iria investir, iria pagar algumas continhas, fazer uma viagenzinha. Então vamos lá, e ela pega e propõe, leva a proposta dela um pouquinho mais adiante. Então vamos lá, vamos supor que nessa mesma condição agora eu tenho condições de dar para cada um de vocês, falando com as entrevistadas, R$10 milhões. O que vocês fariam? Mas com uma condição. Qual a condição? Amanhã vocês não acordam. Opa, eu devolvo. Alguém vai ficar com os 10 milhões? Eu já devolvi. Então, peraí, e a pergunta que ela faz.
Quer dizer que acordar amanhã vale mais do que 10 milhões de reais? Para mim vale. E acredito que para todos nós que estamos aqui vale. Então, por que a gente acorda de mau humor? Por que a gente acorda preocupado? Por que a gente acorda com má vontade? Vamos em frente, a vida está aí. E no dia a dia nós temos que nos fazer útil a maior parte do tempo possível, seja para mim mesmo ou para alguém que esteja precisando, para o meu semelhante. Nós não podemos, evite compactuar com a maldade, por mais sutil que seja o meio encontrado para propaganda. E olha, hoje está facinho, né? Na ponta do dedo. Lembra das 4 questões? Prova 4? É verdade? É justo? É fraterno? Vai beneficiar? Então, antes de apertar o dedo, de propagar uma informação, aquela mensagenzinha que veio, pensa. Avalie um critério, a fim de que eu não propague o mal, que eu seja bombeiro, não incendiário. Olha só, um detalhe bobo, mas é maturidade espiritual, que é o que nós estamos propondo na noite de hoje. Se for perder o controle, eu sou tranquilo quanto a isso. Faça silêncio e aguarde melhor condição emocional para solucionar os problemas. Agora eu vou fazer um break, porque normalmente eu não trago a Graça, minha mulher, nas exposições que eu faço. Eu já a trouxe várias vezes, hoje eu estou assim, quebrando uma regra que há muito tempo eu não faço. Porque a primeira vez que eu a levei numa dessas exposições, conforme eu fui falando isso aqui, ela fazia assim. Aí eu falei essa última, né, que não perder o controle, ela fez assim, como quem diz, estou anotando. Então, a partir desse dia, eu não trouxe mais ela nas palestras. Hoje eu trouxe de volta, que eu estou repetindo. Obrigado por ter vindo, né? E, pessoal, vamos lá. Experimente observar a situação pela ótica do seu semelhante. Às vezes nós vamos entender o lado dele e nós vamos arrefecer um pouquinho o nosso ímpeto, a nossa cobrança em relação ao que está sendo dito ou discutido. Exerça a sua atividade profissional ou não como uma forma de oração. Eu demandei muito tempo para entender quando o Alceu, nosso orientador na época, ainda de evangelização, tinha cabelos pretos, ele nos dizia que lá no mundo espiritual a gente está constantemente em oração. Eu ficava pensando comigo, puxa vida, eu tive tanta dificuldade para memorizar o Pai Nosso, a prece de Cálices eu tenho que ler até hoje, passados tantos anos. Como é que eu vou fazer no mundo espiritual se eu vou passar o tempo inteiro orando? É que o trabalho é uma forma de oração. Quando você coloca o coração naquilo que você está fazendo. Aliás, por que o almoço de domingo na casa da avó era uma delícia, né? Porque ela fazia o coração, não tinha preocupação, não tinha tempo, ela fazia no tempo dela. E é isso que vale, nós temos que fazer todo o nosso exercício, toda a nossa atividade, profissional ou não, como uma forma de oração, colocando a nossa assinatura de espiritual naquilo que estamos fazendo. As dificuldades surgem para serem vencidas. Se elas forem maiores do que as nossas forças, pede auxílio, para que você possa receber o amparo, as energias necessárias a vencer as dificuldades do caminho. E aí entra o ponto importante da referência da casa religiosa que eu frequento. E não importa qual seja, pode ser o catolicismo, pode ser nossos irmãos evangélicos, aqui na Casa Espírita. Porque, honestamente, às vezes nós estamos no dia a dia, a gente é alcançado por aquele sentimento de angústia, de repente baixa o astral, baixa as energias, e a gente não entende de onde vem isso. Mentaliza a casa. Mentaliza a casa que você frequenta, o trabalho mediúnico que eventualmente você participe, porque aqui existe o tempo todo pronto-socorro. E, pessoal, é tirar com a mão. Acredite nisso. Por isso a importância da frequência numa casa espírita. Agora imagine, se eu tivesse, por exemplo, nunca vim aqui a primeira vez, mas eu tivesse um problema, eu vou mentalizar aqui a casa de Matão, aqui que é o Iberê, nunca vi, ele nunca foi.
Ou então, puxa, faz tempo que ele não vem, vamos lá ver, deve ter apertado as coisas. Será que eu vou ter merecimento para receber o auxílio imediato? E nesse momento, às vezes eu brinco até com o médium mais conhecido da casa, se não der certo, pensa no médium mais conhecido da casa, viu? Que aí resolve de vez o problema. Mas é verdade, nas dificuldades, mentalizem a casa, peça, faça o seu pedido a Deus. A misericórdia do Pai é infinita e Ele vai saber exatamente o que nós estamos precisando. E sim, eles querem que a gente, e se for influência espiritual, certamente vão nos ajudar. E aí eu chamo a atenção para um cuidado muito especial. Que se for uma questão de sensibilidade espiritual, não pense na retirada simplesmente, mas pense no acolhimento desse irmãozinho que me trouxe um certo desconforto, um certo desequilíbrio, a fim de que ele se sinta acolhido por mim e pela casa que eu estou pedindo auxílio, a fim de que eu possa transcorrer o restante do meu dia tranquilo e dar sequência aos reclamos do mundo material. Então, nós sempre vamos ser ajudados, mas também precisamos estender esse nosso auxílio aos viajantes do caminho que a gente encontra e que estão passando por dificuldades que nós já aprendemos a vencer. Meus amigos, irmãos, acreditem, há muita luz à nossa volta. E é sim da vontade de Deus que a gente alcança a felicidade. Mas é da vontade dele que seja uma conquista pelo meu esforço, pelo meu trabalho, pelo meu desejo em alcançar o progresso a que somos todos destinados. Com a minha gratidão pela atenção que prestaram, pela oportunidade que me foi passada, e que possam ter aí um finalzinho de semana, né, um complemento de semana de muita paz, de muita luz, muita serenidade e, acima de tudo, a capacidade de poder superar as dificuldades do caminho. Confiança em Deus, muita coragem, muita utilização dos conceitos que Jesus nos balizou o caminho. Obrigado a todos pela atenção. Em nome de todos, eu gostaria muito de agradecer ao Iberê, pontuou de maneira excelente esse momento de transição planetária que nós estamos e toda a necessidade, né, da nossa maturidade, da nossa consciência espiritual diante desses momentos. A gente costuma sortear uma obra ao final. Nós temos os números de 1 a 51. Você gostaria de... O número 50 se encontra aí no salão. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Alguém gostaria muito de ganhar um livro também? Um segundo número, por favor. 35. A senhora ganha bastante livro, viu? Então, nós vamos dar continuidade aos trabalhos da casa, lembrando que, ao final, nós teremos o momento do passe, então, essa transfusão de energia, esse reequilíbrio que a gente vai buscar na casa, então, a necessidade de nós mantermos o estágio da prece, mantemos a conexão, para poder usufruir aí de todo esse auxílio, essa recuperação aqui. Então, se a gente puder encerrar o nosso encontro, fazendo a nossa prece final, gostaria que todos pudessem me acompanhar, que nós possamos
mentalizar o Mestre Jesus, toda essa chuva de bênçãos que recai sobre nós, esse sorriso, esse abraço, essa companhia espiritual que nos acompanha nesses encontros fraternos, agradecidos que estamos por podermos refletir sobre a doutrina espírita, acerca dos acontecimentos da nossa vida, acerca do Evangelho, e muito mais do que estarmos no campo teórico, podemos identificar aquilo que pode ser modificado nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, tudo aquilo que possa servir para a nossa reforma íntima, para a nossa comunhão maior com Deus, e que, agradecendo toda a cura, todo o passe, toda a harmonia que tivemos nesse ambiente, possamos rogar a permissão para levar em nossos corações toda essa paz e essa luz também para os nossos lares, projetando através da terapia da prece esses bons fluidos aos corações daqueles que nós amamos, aos nossos ambientes de trabalho. Enviamos nossos abraços àqueles que já desencarnaram e também colocamos em nossas preces aqueles em que ainda temos contas a acertar, aqueles que ainda precisamos perdoar, que possamos rogar a Deus muita boa influência aos dirigentes do mundo, àqueles que sofrem, aos lugares em que falta paz. Que o Evangelho do Mestre Jesus possa ser essa água que mata toda sede, esse entendimento comum que nos orienta à construção de um mundo melhor. E que, uma vez convocados à seara tão grande de serviço, possamos dizer sim, sabendo que ao nosso lado está o Mestre Jesus, caminhando, torcendo pela nossa vitória, iluminando os nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Aqueles que forem, então, o passe, já podemos iniciar a questão da fila. Muito obrigado.